Olá, colegas, participantes da 11ª Semana da Rede Pedagógica, que vai se realizar de 9 a 16 de outubro de 2022. O Edivaldo, como sempre, escolheu para essa semana um belo tema, né, da teoria à prática. E, de fato, é muito importante para os colegas que praticam o magistério, seja na educação infantil, na escola fundamental 1 ou 2, ou ensino médio. Portanto, os colegas que participam do magistério da educação básica, que tenham conhecimento teórico, porque, na verdade, uma boa teoria implica uma boa prática. A teoria ilumina, a teoria esclarece, a teoria nos dá o porquê fazer tal coisa, o porquê não fazer tal coisa, o porquê é melhor fazer tal coisa na sala de aula. E isso dá sentido, justifica, esclarece, reúne as partes diferentes no mesmo todo, qualifica o professor como comprometido com uma certa visão de mundo, qualifica o professor como alguém que tem uma prática sustentada por um conhecimento científico, por uma epistemologia, por uma visão de mundo, por ideias que justificam o seu fazer pedagógico, né? Eu sei que não se trata de substituir a teoria pela prática, mas de articular as duas, né, como partes indissociáveis de um mesmo todo, né? Daí a importância dos professores fazerem curso, dos professores refletirem sobre a sua prática, fazerem registros, lerem livros que falam do fazer pedagógico, não é? Discutirem entre si, porque, de fato, teoria e prática são partes de um mesmo todo, são complementares, são indissociáveis. A minha prática pedagógica é o magistério do ensino superior, né? Eu fui professor primário poucos anos na minha vida, depois eu fui professor do ensino fundamental também alguns anos, mas, em verdade, toda a minha prática é com alunos do terceiro grau ou mesmo da pós-graduação. Mas, e nessa prática, o meu trabalho sempre foi o fazer reflexões teóricas, análises conceituais, né, sobretudo apoiadas na teoria de Piaget. E é isso que eu vou tentar, que eu vou buscar, é isso que eu vou buscar compartilhar com vocês nessa semana, né, levando em conta aí essa bela proposta do Edivaldo e as pessoas que trabalham com ele, né, que é pensar a teoria e a prática, ou da teoria para a prática, né? Bom, no caso do Piaget, nós podemos fazer muitos recortes. Todos esses recortes podem ser interessantes para um professor da educação básica. Um recorte, o mais tradicional ou mais conhecido, é pensar, analisar, não é, os estádios de desenvolvimento da criança, né? Então, o que caracteriza, por exemplo, a criança nos seus 2 primeiros anos de vida, né? Quando a criança está no período sensorial motor, o que caracteriza a criança dos 2 aos 5, 6 anos, quando ela está no chamado período pré-operatório do desenvolvimento, né? Portanto, pensar do ponto de vista teórico e numa perspectiva de psicologia do desenvolvimento a criança na educação infantil é considerar, não é, esses dois estádios do desenvolvimento, sensório-motor e pré-operatório. O sensório-motor corresponderia à creche 1 e o pré-operatório às crianças que frequentam a creche 2 e a pré-escola. Para os professores que trabalham no Fundamental 1,
portanto, que trabalham com crianças de 6 a 11, 12 anos, o período de desenvolvimento correspondente a essa faixa etária, né, é o que Piaget chama de operações concretas. E depois, a partir dos 11, 12 anos, e aí para sempre, né, o Piaget caracteriza o que ele chama de operações formais. Né? Então, esse seria uma primeira análise, pensar a teoria de estádios do desenvolvimento segundo as diferentes faixas escolares, né? A creche 1, a creche 2, a educação infantil, a pré-escola, a fundamental 1, fundamental 2. Outra análise teórica importante que se pode fazer é pensar as funções cognitivas, graças às quais as crianças podem aprender os conteúdos escolares. Por exemplo, a abstração, tomada de consciência, o que é compreender, não é? Quais são os coordenadores cognitivos graças aos quais as crianças constroem esquemas de ação, esquemas procedimentais, esquemas operatórios, né? Esquemas presentativos, e assim sucessivamente. Uma outra contribuição que eu acho importante da teoria de Piaget é sobre os estádios da afetividade. Né? Piaget propõe aí 6 estádios do desenvolvimento afetivo e a sua consideração teórica é muito interessante porque permite articular teoricamente, não é, os aspectos afetivos e cognitivos do desenvolvimento da criança. Bom, eu pensei assim, numa primeira abordagem, a gente falar sobre os estágios de desenvolvimento, né? Eu sei que é um assunto que se estuda na faculdade, etc., mas nunca eu acho demais pensar os estágios de desenvolvimento da criança. Bom, o período sensorial motor é aquele que caracteriza o desenvolvimento cognitivo, ou seja, da inteligência da criança sobretudo nos 2 primeiros anos de vida, né? E o que é desenvolvimento sensorial motor? Refere-se, então, às transformações físicas, transformações sociais, transformações cognitivas, transformações afetivas, que fazem com que uma criança, não é, do seu primeiro dia de vida até o seu aniversário, vamos dizer assim, do 2º ano de vida, seja uma criança muito diferente daquela em relação ao primeiro dia. Né? E por que isso? Porque ela pôde, né, graças à presença dos seus pais, dos seus professores, das pessoas que são queridas, graças ao cuidado que tiveram, aos estímulos que receberam ao seu desenvolvimento, ao carinho, né, ao bem-estar que tiveram, graças então a todos esses elementos e mais os fatores biológicos, né, elas puderam se desenvolver. E desenvolver o quê? Né? As suas funções sensoriais e motores, ou seja, elas puderam desenvolver os órgãos da percepção, o olhar, o ouvir, o cheirar, o tato, né? o gosto, né? o sentido do equilíbrio. Elas puderam, então, desenvolver nesse sentido significa estabelecer coordenações, juntar, reunir, articular partes de um mesmo todo. Por exemplo, né, olhar. Né? Olhar significa ter luz, dispor de uma luz, dispor de coisas a serem olhadas, objetos, pessoas, movimentos, etc., cores, formas.
Então, dispor de coisas que valem a pena serem olhadas e poder olhar nesse sentido neurofisiológico, nesse sentido biológico. Então, só que o olhar, né, o termo olhar, ele é muito genérico. Na verdade, o que a criança aprende nos seus 2 primeiros anos de vida é fazer coordenações visuais. Olhar para cima, olhar para baixo, olhar para a esquerda, olhar para a direita, né? Fixar o olhar, movimentar o olhar, dirigir o olhar para um ponto, para outro ponto. Essas coordenações motoras, essas coordenações visuais, elas são sofisticadas, né? Porque significam um movimento de busca, um movimento de posicionamento, um movimento de durar um tempo, né? E supõem movimentos do pescoço, do rosto, supõem. Vocês sabem, nós, seres humanos, somos muito visuais, né? E a coordenação visual, ela supõe uma dança, vamos dizer assim, uma dança dos olhos articulada, né, com os objetos ou com as coisas olhadas, porque as coisas olhadas não são necessariamente fixas, elas se movimentam, né? Por exemplo, olhar uma mãe, que é uma delícia para uma criança pequena, olhar a sua mãe, significa acompanhar aquilo que ela está fazendo. Significa articular esse olhar com ouvir a voz dela, com acompanhar os movimentos do corpo que ela faz, enfim. Então, as coordenações visuais, elas são sofisticadas e elas precisam ser estimuladas no sentido de que a criança não domina, ela é lenta, ela muitas vezes não sabe, ela sabe fixar o olhar, mas não sabe fazer essa dança, vamos dizer assim, visual, né? O mesmo vale para os estímulos auditivos, né? Os sons têm música, tem tonalidade, tem altura, tem intensidade, tem timbre, os sons os sons e a música que reverbera neles, né, permite à criança, por exemplo, identificar coisas, identificar pessoas, reconhecer pouco a pouco, associar, né, se é tal som, ele pertence a tal pessoa, a tal animal, a tal objeto, etc. E as coordenações auditivas também são sofisticadas, porque trata-se de fazer discriminações sonoras, né? Trata-se de reconhecer essas repercussões do som dentro da gente, né? Por isso que é muito importante que os professores, por exemplo, de educação infantil, né, que eles olhem, que eles falem, que eles leem histórias e etc., e que eles observem a sensibilidade de resposta da criança aos sons, né? Isso é muito bacana. O mesmo vale para o tato, né? As crianças precisam ser tocadas, precisam tocar, né? Outra coisa importante, outro aspecto muito importante, né, gente, tem a ver com a boca, né? Com o nariz, com o cheiro, com o degustar as coisas, porque, vejam vocês, a criança, primeiro ela mama só na sua mãe, né, no peito da sua mãe, depois ela é apresentada aos objetos, e os objetos têm sabores diferentes, né, têm texturas diferentes, né, têm temperaturas diferentes, né, e eles estimulam coisas diferentes no aparelho digestório da criança. Então, é muito importante que as crianças sejam apresentadas aos objetos, né, aos alimentos, né?
pela cor, pela forma, pela consistência, pela temperatura, etc., né? E o mesmo vale para os cheiros, né? Os odores, né? A natureza, as coisas têm cheiros, têm tem estímulos, né, odoríficos que sensibilizam de forma diferente a criança. Então, o desenvolvimento sensorial motor, e o motor tem a ver com a motricidade, né? Uma criança na primeira semana é muito diferente da criança do primeiro ano de vida, do segundo ano de vida. Ela tem que ela precisa aprender, por exemplo, a ficar sentada, aprender depois a engatinhar, a coordenar as mãos. Quer dizer, a motricidade da criança é muito, muito, muito sofisticada. E os esquemas motores, né? O aprender a pegar o objeto, a aproximar, a afastar, levantar. A teoria de Piaget explica, né, por que o desenvolvimento sensorial motor, né, das sensações e da motricidade, esse desenvolvimento é muito importante para o desenvolvimento seguinte, chamado pré-operatório, ou desenvolvimento da inteligência simbólica, né, porque um bom desenvolvimento motor, sensorial motor, ele garante, ele promove, ele possibilita um bom desenvolvimento simbólico ou pré-operatório. E o desenvolvimento simbólico é o desenvolvimento da criança, né, dos 2 aos... isso aproximadamente, né, dos 2 aos 5, 6, 7 anos.